Esse é mais um vídeo da nossa série Produtividade Máxima com Windows, onde nós iremos fazer a instalação do VS Code e também realizar a instalação e configuração dos plugins essenciais para aumentar a produtividade no seu dia a dia, tanto para você DevOps quanto para você desenvolvedor de software. Olá, que bom ter você por aqui. Eu sou o Wilton Guilherme e nesse vídeo nós vamos fazer a instalação do VS Code no Windows 10. Então, para isso, primeiramente eu vou remover a minha câmera, porque o que importa nesse vídeo é o código. Então eu vou abrir aqui o meu Google Chrome, vou aumentar aqui um pouquinho a fonte para facilitar a leitura de vocês e vou colocar aqui, ó, download VS Code. E aí eu caio aqui já no site do Visual Studio, aonde eu vou ter aqui os pacotes para realizar a instalação do VS Code. Então, fica à vontade para escolher o sistema operacional que você está utilizando. Eu vou baixar aqui normalmente, porque esse cara ele já cobre tanto x86 como 64 bits, que é o que eu estou usando, para processadores Intel. Eu vou aqui acessar a pastinha, vou pegar aqui o executável. Primeiramente, vou aceitar esse termo. Vou fechar as outras telas aqui para ficar um pouco mais fácil. E olha só, aqui é o local de destino onde vai fazer a instalação. Como é o Windows, normalmente Next, Next, Finish. Aqui ele está perguntando o que eu quero adicionar, mas eu vou colocar aqui para ele criar um atalho na minha área de trabalho. E prontíssimo, vou deixar aqui agora que ele faça a instalação. Instalação feita, ele já terminou aqui e está perguntando se eu já quero iniciar o Visual Code, tá? O Visual Studio Code. Eu vou deixar marcado, vou dar um concluir e ele já vai iniciar aqui automaticamente o meu Visual Studio Code. Maravilha! Olha só, o meu ele já abre com o Dark Theme. Tá? É possível também você fazer aqui a alteração do tema, e aí você pode escolher um tema mais claro, né? Ou também fazer esse tema aqui um dark com contraste um pouco mais forte. Eu gosto desse tema aqui, Dark Modern, eu vou deixar ele mesmo. Aqui você pode fazer uso do Copilot lá do GitHub de forma de graça, tá? Também é importante, depois eu vou mostrar como que a gente loga com a nossa conta do GitHub, mas por enquanto a gente não precisa ficar fazendo muita firula aqui. Eu já vou fechar esse cara e pronto, agora o Visual Studio Code já está pronto para uso. E primeiramente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma pasta. Primeiro vamos ver onde a gente está, né? Ó, ele está pedindo para eu abrir uma pasta. E aqui é extremamente importante porque o Visual Studio Code ele trabalha com o conceito de workspace, né? Que é um local de trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui os meus arquivos. Eu vou vir aqui na raiz e vou criar uma pasta chamada Developer. Essa vai ser a pasta que a gente vai utilizar para salvar os arquivos do nosso projeto. Lembrando que você pode ter diversos workspaces. E o que é interessante você trabalhar com workspace? Porque as configurações, as pastas que você tem dentro daquele projeto, ele acaba ficando único aqui dentro e não fica aquele monte de pasta separado que, pensa, a hora que você está desenvolvendo, você já tem um monte de arquivo para cuidar, ainda você tem um monte de pastas que não reflete ali o seu sistema, e isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então é muito importante você conseguir separar por diversos workspaces. Aqui ele está pedindo para eu confiar na pasta, eu vou fazer aqui, vou dar um trust OK e pronto. Aí o que acontece? Eu vou criar aqui uma pasta e vou colocar assim, ó, projeto Python, e vou colocar aqui também uma outra pastinha chamada projeto DevOps. Por que eu criei essas duas pastas? Porque aqui a gente vai simular se eu estivesse fazendo um desenvolvimento em Python, como que seria o comportamento disso. E aqui, se eu sendo um DevOps, eu fazendo ali o desenvolvimento de infraestrutura como código, também algumas automações na nuvem, trabalhando com alguns arquivos que são essenciais como YAML, JSON, dentre outros, tá?
Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer Ctrl+, vou aumentar também aqui a minha fonte para que vocês consigam ver melhor, tá? E aí eu vou criar aqui o meu primeiro arquivinho que vai se chamar app.py. Olha só que interessante, tá? Por padrão, isso nas versões mais antigas do VS Code não acontecia. Ele já colocar o símbolozinho do Python aqui porque ele já identificou pela extensão. E olha só, ele está me recomendando fazer a instalação já de uma extensão do Python, né? Que é uma recomendação ali da própria Microsoft. E aí eu vou colocar aqui também, vou fazer uma outra coisa. Vou criar aqui o meu primeiro arquivo chamado main.tf. Olha só também o que aconteceu. Para quem não sabe, os arquivos de extensão .tf são os arquivos do Terraform, né? Que é onde a gente consegue criar infraestrutura como código. Tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala aí um pouquinho de Terraform, mas aqui no caso não importa se você não conhece, mas qual que é a ideia aqui? Para você entender que por padrão o VS Code hoje já vem. Antigamente ele não tinha isso. Antigamente as pessoas ficavam sempre perguntando pra gente, pô, como que você fez para deixar o ícone? A gente tinha que ir lá e instalar uma extensão, né? Se eu vim aqui, ó, e fizer, por exemplo, server.js, por exemplo, olha só, ele já identificou que é um arquivo de JavaScript. Então, essa já é uma parte superada no VS Code, mas aí o que acontece? Se você precisar, por exemplo, no Python, criar, por exemplo, uma API, você vai ver que o VS Code ele não entende, por exemplo, que você está utilizando a linguagem do Python. Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vou criar aqui uma API em Python, uma coisa bem simples, só para a gente ver como que fica, tá? Então eu vou começar aqui colocando um from debug igual a true, tá? Aqui de forma bem simples, vou salvar. Olha só, se eu vim aqui com o botão direito, ele não tem muita opção, tá? Logo mais vocês vão entender o porquê que eu fiz isso aqui. Se eu pegar aqui um arquivo do Terraform, vai ser a mesma coisa. Ó, e também vamos ver aqui do nosso JavaScript, né? Console log. Olá, devinfra. Ó, aqui do JavaScript ele já reconheceu também, né? Já trouxe um pouquinho mais colorido pra gente aqui esse terminal, né? Vamos ver aqui, ó, com o botão direito, ó, pode ver. Olha só que interessante. Do JavaScript, ele já vem aqui um format document, né? Aqui no Python, pode ver, ele trouxe pouquíssimas informações. E se eu vim aqui no do Terraform, então também não trouxe nada. E aqui começa a brincadeira, tá? Por isso que os plugins no VS Code eles são importantes. E como que a gente faz para adicionar novos plugins no VS Code? Eu venho aqui, ó, nesse carinha Extensions, clico nele e aí ele vai me mostrar duas coisas, os mais populares, e ele vai me trazer aqui, ó, os mais populares, os instalados. Pode ver que eu não tenho nenhum instalado. E por padrão ele já me trouxe aqui também as recomendações, né, que são aqueles plugins que ele me recomenda. E eu vou fazer o quê? Quando você fizer a instalação, pode ir normal nas recomendações, porque esses são os plugins mais instalados. Hoje em dia, com inteligência artificial, os desenvolvedores desse tipo de ferramenta, eles têm em mãos quais são os plugins mais utilizados. Então vai sem dó, faz a instalação de todos eles. Olha só o GitHub Copilot aqui. Debug for Firefox, talvez não, tá? Eu vou até cancelar esse cara aqui. Não vejo como uma ferramenta, a não ser que você seja um QA, queira fazer alguma coisa, mas esse eu vou pular. Do Edge também eu vou pular. O lint, ele também é importante para você conseguir fazer lint aí dos seus arquivos de JavaScript. Olha só, o Azure Terraform, ele coloca Azure Terraform, mas por padrão ele já é a extensão do Terraform, tá?
É interessante você observar aqui também que a maioria das extensões elas são dos próprios desenvolvedores, ou da Microsoft, que é a desenvolvedora e mantenedora do VS Code, ou também lá diretamente de quem, ó, por exemplo, Firefox DevTools. Aqui a gente tem ali, cadê? Apareceu até aqui, ó, já deu uma travadinha na minha máquina, mas tudo bem. Ó, do Terraform apareceu aqui da HashiCorp Terraform. Esse daqui é interessante fazer a instalação dele também, porque muitas vezes ele vai ter um autocomplete. E esse autocomplete ele é importante. Pode ver pelo fato dele ser de um fornecedor externo, ele pede para eu confiar também antes de fazer a instalação, tá? Olha só aqui também uma coisa interessante que aconteceu. Quando eu fiz a instalação ali da extensão do Python, ele está pedindo para eu abrir aqui uma pasta, ele não identificou o Python instalado na minha máquina. Eu vou fechar isso aqui, tá? Vou fechar aqui também essa do Copilot. E não tem problema também, tá? Vou marcar como done aqui, como se a gente já tivesse feito, e vou fechar. Agora, olha só o que aconteceu. Assim que eu fiz a instalação do meu plugin do Terraform, ele já deixou colorido aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito agora, olha só a quantidade de informação. Um cara muito importante aqui que eu recomendo que seja utilizado por todo mundo é esse cara que faz Format Document. Ele é importante porque às vezes você começa a digitar o código, várias linhas de código, e de repente quando você vai ver o seu código tá tudo torto, né? Você acabou dando um espaço a mais, enfim. E quando você coloca esse cara, quer ver? Eu vou até ver se eu consigo criar aqui mais uma parte do código. Vamos colocar aqui uma instância C2. Vamos ver, por exemplo, se ele já consegue preencher para a gente a AMI. Eu vou colocar aqui qualquer nome, porque eu não tenho uma AMI de fora aqui, tá? E só para o improviso para a gente ver como funciona. Vou colocar aqui também instance type. Aí vamos colocar aqui que é uma T2 micro. Essas são as mais conhecidas, tá? Principalmente quem estuda bastante sabe, porque são as menores, é o que o dinheiro paga. E aí vamos colocar aqui, ó, tags. E aí eu vou colocar aqui, ó. Vou fazendo assim para vocês verem a gente usar name o format document, tá? Server 1. Olha só, fiz aqui, vou salvar. Continua do mesmo jeito, botãozinho direito, Format Document. Pô, ele já deveria ter voltado aqui, ter formatado, mas a gente vai entender o porquê que isso não aconteceu. Deve estar faltando mais algum plugin aqui ou reiniciar o meu VS Code, ele acatar de fato a ação para fazer essas formatações, tá? Mas de qualquer forma, olha só como é importante e também ele ajuda bastante quando fica colorido. Porque se você errar alguma coisa ali, ele vai conseguir mostrar para você, por exemplo, que uma determinada, ó, por exemplo, ó, ele já está me falando aqui que esse atributo não existe. Justamente pelo fato de eu ter esse plugin aqui do Terraform, ele já tem lá uma biblioteca onde ele sabe quais são todos os parâmetros que eu posso passar dentro de um resource, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem o Copilot, então o que, que você precisa fazer? Para ajudar também, você pode vir aqui e fazer um login, ó, sign in with GitHub to use GitHub Copilot. E aí na hora que você vem aqui, ele vai te redirecionar pro GitHub, você vai fazer a autenticação integrada e ele vai retornar ali para dentro do seu VS Code já o GitHub Copilot funcionando. E aí a gente vai fazer uma hora um vídeo só falando de como utilizar o GitHub Copilot, tá? É bem interessante também, mas acho que merece um vídeo separado só para a gente falar
desse cara, tá? Ó, e aqui da mesma forma, se eu pegar no Python agora também, olha só como a lista de opções das coisas também, ela já aumentou bastante, tá? Então aqui se a gente pegasse um código maior, a gente ia conseguir fazer um debug muito mais apurado, olha só. Ó, quando eu clico Ctrl aqui, por exemplo, e põe em cima do name, pode ver que se eu tivesse os pacotes, primeiro que eu não tenho o Python instalado, né? Então ele já acaba que já dificulta que ele não consegue fazer aí diversas ligações aí com métodos, com funções nativas que tem aqui dentro. Eu posso selecionar o interpretador, ó, mas tá vendo que ele está falando que não tem Python instalado? Então ele não consegue interpretar muito bem esse código. Para isso, o que você pode fazer? Se você está na mesma situação, você vai ter aí na sua máquina o PowerShell, se você tiver, com certeza você está usando o Windows, que esse vídeo é justamente para quem usa o Windows. E eu vou abrir aqui o meu PowerShell como administrador. Eu vou aumentar aqui um pouco a fonte para ficar fácil de vocês verem, meus amigos, tá? Então eu vou colocar aqui que eu quero o texto na tela azulzinho também. Vou dar um OK e olha só. O que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui se eu abrir de novo. Se ele vai... Ó, já vai abrir certinho. Tem um vídeo, eu vou deixar o card aqui para vocês, que é sobre como habilitar e instalar o Choco no Windows 10. Porque o que acontece? Agora eu preciso instalar algumas ferramentas ali também para o meu VS Code conseguir se integrar com elas. Uma delas vai ser, ó, Choco Install Git. Porque nessa máquina eu não tenho o Git instalado, então vou fazer a instalação do Git. Vocês podem ver também que eu abri o PowerShell como administrador no Windows. Isso é extremamente importante, porque senão você vai ter que ficar dando permissão, ou no terminal ele vai falar para você já que deu um acesso negado, tá? Aqui eu vou dar todos os accepts. Pronto, a instalação do Git terminou. Agora eu vou fazer aqui, ó, Choco install Python. O que mais? Terraform. Também não tem instalado. Vamos ver se ele consegue fazer dos dois. E a gente já economiza um pouco de tempo. Tá pedindo para aceitar. Prontinho, fiz aqui, ó. Ele até instalou algumas atualizações, mas fiz a instalação do Python e do Terraform também. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Pode ver que ele está pedindo para eu selecionar o interpretador e ele ainda não consegue achar. Vamos fechar o VS Code e vou abrir ele de novo, só para a gente ver o que vai acontecer, se ele já vai identificar que os interpretadores já estão instalados, tá? Olha só, abrir. O Terraform ele tá já fazendo ali as configurações. Vamos ver aqui o plugin, o que deu pra gente. Ele tá falando que tem uma dependência que foi depreciada. Vamos ver qual que é. Ah, mas eu não tô com ele. Ele instalou por algum motivo. Vou desabilitar esse cara, então. Não sei o que mais, ó, ele desabilitou. Mas pelo menos ele não fica dando aquela mensagem ali pra gente de erro, tá? Vou fechar aqui também, ó. Pronto. E aí eu vou pegar aqui, vamos ver. Format Documents. Ó, agora ele começou a fazer aqui a formatação. Aí, ó, beleza, né? Então faltava reiniciar mesmo o nosso VS Code. Vou pegar o Python aqui. Olha só também que interessante que aconteceu com o Python agora, que ele já trouxe aqui para mim, por exemplo, que ele não pôde resolver essa dependência do Flask, porque eu não fiz um pip install Flask. E o interpreter ele já entendeu que é a linguagem do Python, tá? E se a gente vem aqui também no JS, vai ser a mesma coisa, ele já identificou que é o JavaScript e o nosso amiguinho Copilot também tá do lado. Olha só, e aí tem algumas coisas aqui também.
que ele traz. Então, muitas vezes você consegue manusear, por exemplo, o Docker diretamente aqui pelo VS Code. Eu não recomendo, eu gosto muito de utilizar o terminal ainda, então eu gosto de abrir ali o PowerShell e digitar os comandos do Docker, tá? Mas para quem não gosta, tem essa facilidade também. A minha máquina, essa máquina não tem um Docker instalado, então por isso que ele não conseguiu se conectar no daemon do Docker. Aqui a gente tem a parte de debug, também não tenho nenhuma ferramenta de debug instalado. Mas aqui a ideia agora, o que que é? Vamos ver. O que que eu preciso de algumas extensões que vai nos ajudar? YAML. E o porquê que a extensão do YAML ela é importante. E ó, pegue essa da Red Hat, tá? Ó, você pode ver aqui a quantidade de downloads, tem 20 milhões de downloads. Vou fazer a instalação dela. Ela é muito importante porque nesse mundo de computação em nuvem hoje, DevOps, a gente utiliza muito o arquivo YAML. E o arquivo YAML ele tem um complicômetro ali para quem, principalmente para quem está começando, que é a indentação. Qualquer erro na indentação, ele vai falhar. Então, essa extensão ajuda muito. Uma outra também é uma extensão de JSON, porque o tempo todo a gente mexendo com JSON, principalmente desenvolvedor API. Então, é um plugin que não pode faltar, tá? Ele vai ajudar bastante, principalmente se tiver erro ali em algum JSON. Então não deixe de instalar também. Eu vou deixar o link aqui na descrição de todos esses plugins, porque você pode ir direto pelo marketplace do Visual Code baixar e instalar também. Aí a gente tem mais uma aqui, ó, por exemplo, de AWS. Então, para quem trabalha aí com AWS, pode vir aqui fazer a instalação. Esse cara já vai ajudar você também ali na escrita de alguns arquivos YAML que são voltados para Terraform, né? Ele pode trazer ali já essa biblioteca. Um outro plugin também importante é o plugin de Golang, né? Por mais que às vezes você, pô, mas eu não tô fazendo desenvolvimento em Golang. É importante porque se você utiliza Kubernetes, algumas coisas assim, tem muito Golang mesmo em código. Então, às vezes vale a pena você deixar essa extensãozinha do Go também instalado. E por si só, né, a instalação do Kubernetes. Então, Kubernetes também você consegue instalar um pluginzinho do Kubernetes e conectar no seu cluster aqui através dos plugins do VS Code. Vamos ver aqui uma outra extensão também que é show de bola para a gente utilizar. É a extensão de Git, né? Vamos fazer aqui as nossas extensões de Git, ajuda bastante também. Ó, você pode colocar do Git Graph. E ele já tem por padrão aqui bastante. Depois que a Microsoft comprou o GitHub, bastante coisa já ficou integrado. Então nem vou fazer aqui instalação de nada. Ó, do GitHub Actions, por exemplo. Esse é importante, tá? Ó, você consegue vir aqui também no meio quando você clica no plugin e ver ali o que ele faz. Tem detalhes do desenvolvedor. Tá? É bem interessante também. E aí vai muito nas ferramentas que você tem. Vamos ver se eu tenho mais alguma aqui que eu acho interessante. Ó, para quem desenvolve, tem extensões PHP. A do PHP é um pouco mais complicado porque você precisa ter o PHP instalado na máquina. Eu desenvolvo algumas coisas em PHP, eu gosto de fazer pelo Docker, então para mim não adianta muito ter esse plugin instalado, a não ser o do IntelliSense aqui, porque ele já ajuda pelo menos na identificação de alguns erros, o do debug aqui também é bem útil, tá? HTML, CSS Support, também essa é uma outra extensão também bem importante para você ter instalado. Se você utiliza TypeScript, também tem uma específica de TypeScript. Deixa eu ver se tem alguma que é assim útil de verdade. Ó, você pode instalar, por exemplo, de PowerShell também, porque aí você consegue utilizar o PowerShell aqui no terminalzinho dentro do Visual Studio Code. Também um outro plugin também bem interessante é o plugin do WSL.
porque aí você consegue abrir aqui dentro do VS Code do seu WSL, né? Para quem não sabe o que é o WSL, também temos um vídeo aqui no canal, vou deixar o card para você voltar lá se tiver alguma curiosidade, como que você instala no seu Windows, tá? E tem também a Prettier também, eu gosto bastante dessa extensão, ó, porque ele ajuda na formatação de diversos tipos de código também, tá? Ele é bem versátil, principalmente JavaScript, JSON e tal. Ó, pode ver que ele ajuda bastante. E se você faz desenvolvimento então nessas linguagens, é melhor ainda você ter essa extensão. O que mais que a gente tem de plugin? Importante. Ah, e o último plugin aqui para a gente finalizar, acho que já tá bom de plugin, é o de Markdown, né? Para a gente conseguir fazer readmes mais inteligentes, cada vez mais inteligente, porque afinal é a documentação do nosso software muitas vezes. Deixa eu ver aqui qual que eu tenho instalado na minha máquina, porque é uma bem específica que eu quero que vocês trabalhem. Ah, essa daqui, ó, Markdown Preview. Essa ferramenta chamou bastante atenção porque ela mostra ali de uma forma, não fica quebrando. Eu tive umas experiências ruins com algumas outras ferramentas de Markdown, mas essa tem me atendido muito bem. Recomendo você também utilizar. E aí, para a gente fechar aqui, o que é importante você ficar atento? Qualquer ferramenta que você utilize, você pode vir aqui nessas extensões, colocar e ver se tem uma extensão específica para ela, porque ajuda bastante, certo? E por último, se você tem aí, comecei a usar o VS Code, mas ainda tem um pouco de trabalho, pensa que na hora que você entra na sua pasta, você vem aqui, ó, botão direto, e abre o terminal que está integrado, o que é interessante nesse cara? Ó, aqui, por exemplo, ele abriu já um shell, né? Que ele abre e você consegue digitar os comandos todos por aqui, né? E você não precisa ficar aí acessando uma outra interface ou ir para um outro lugar para acessar as informações aí do seu projeto. Se você precisa executar um build, alguma coisa com linha de comando, você também consegue aí direto no VS Code, tá? Então, pessoal, esse vídeo é isso, tá? Ele era para ser um vídeo curto, não é para ser um vídeo longo, mas para mostrar como é possível você com o VS Code colocar aí diversas extensões que vão ajudar na sua produtividade e no seu dia a dia. E às vezes não custa, pergunta para um amigo, pergunta para alguém qual é a extensão. Se tem alguma extensão que eu uso no meu VS Code, por exemplo, que eu não consegui trazer aqui, que você vê em algum vídeo, pode me perguntar que eu vou fazer questão de te responder, certo? Agradeço você que ficou até esse momento do vídeo. Indica para aquele amigo que também começou a usar o VS Code agora e está um pouco perdido também. Espero que tenha ajudado, certo? E também não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, clica aí no sininho também, porque tem vídeo toda semana para você ficar totalmente antenado e aprender um pouquinho mais sobre algumas coisas de tecnologia que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Então, até o próximo.